dia e a paz do Senhor, meus queridos juvenis. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais essa manhã de domingo, dia do Senhor. Que bênção! Mas hoje nós iniciamos a lição de número 2. Pois é, passou bem rapidinho, né? Já estamos no quarto e último trimestre de 2021. E eu quero saber se você já está aí com a sua revista na mão, com uma Bíblia, com papel, com caneta para poder anotar, ou um marcador de texto para poder grifar as partes importantes que vamos citar da revista e tudo o que fomos falando, né, e sendo ensinado no decorrer desta lição. Eu te convido hoje a estar bem atento, a estar bem atenta, porque hoje nós temos muita coisa a aprender e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Você que já está aí, já chegou, coloque paz, coloque a sua presença aí no chat, ou se vai assistir um pouco depois, coloque nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu like aí, hein? E se você ainda não compartilhou, corre que ainda dá tempo de você compartilhar. E você que é um visitante, seja muito bem-vindo, ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Coloque também o seu nome, se puder, aí no chat ou nos comentários, quem te convidou, como você conheceu este canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e receba todas as nossas programações. Vamos então iniciar essa revista de número 2 de hoje. Já deixa aberto aí a sua lição, que tem um título muito especial, que diz sobre as consequências da queda. Vamos lá, então. Eu vou ler o textuário que diz assim. Vamos acompanhar junto comigo? Você aí da sua casa, de onde você está? Vamos lá? Está lá em Romanos, capítulo 2, verso 5, que diz o seguinte: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Muito bem. Nós temos também aqui a nossa leitura diária, que vai de segunda-feira a sábado, em Gênesis, Números, Josué, em Lamentações. Nós temos também aqui em Atos, em Apocalipse. Então, são leituras que são pertinentes para a gente poder entender melhor as consequências da queda. Mas quais são os nossos objetivos de hoje? É conhecer as graves consequências da queda, reconhecer a vontade de Deus em poupar o ser humano e conscientizar de que devemos refletir antes de tomarmos uma decisão. Muito pertinente nós estarmos atentos para esta aula. Na lição de número 1, nós tratamos sobre a queda. E quão grave foi a queda? É um assunto muito sério, pessoal. E a gente tem que estar atento para poder extrair o melhor deste ensino. Porque as consequências da queda trouxeram grandes, mas grandes desastres. Não apenas para a criação, para a natureza, mas para as criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Ou seja, trouxe consequência para todos nós. Mas talvez você pense aí, mas o que eu tenho a ver? O pecado de Adão e Eva, eu não sou Adão e Eva. Ai, o que eu tenho a ver com esses dois? Assim, eles pecaram, eles caíram e eu... Se você ficar com esse pensamento, você nunca vai ser curado do seu problema. Esse pensamento não deve pairar pela nossa cabecinha. Não. Porque nós primeiro temos que identificar, como na primeira lição, a queda. A nossa queda, a nossa miséria. E nós vamos entender hoje quais são as consequências dessa queda. Porque Adão e Eva foram nossos primeiros pais. Ou você acha que você comete um pecadinho, ou você tem vontade, muitas vezes, de fazer aquilo que desagrada a Deus, simplesmente por causa... Aí você coloca a culpa no Adão e coloca a culpa na Eva. Se não fosse Adão e Eva, eu não estaria desse jeito. É verdade, por um ponto. Mas se você está tendo esses pensamentos e essas falas, transmitindo essa informação, você está fazendo a mesma coisa que eles. Ou seja,
todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos cativos, todos nós somos miseráveis, como diz a palavra de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos precisam da graça de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem queira Deus. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho melhor sobre quais são as consequências de infringir a lei de Deus. Quais são as consequências da queda da humanidade? Quais são as consequências que Adão e Eva tiveram e quais são as consequências que nós temos nestes dias? Preste atenção. Vamos orar comigo então para que Deus venha ministrar o nosso coração, venha abrir nossa mente e venha abrir nosso coração? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te agradecemos, te louvamos por todas as coisas que tu tens feito. Nós te louvamos porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir os nossos corações, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos entender, compreender e receber a tua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais nesta manhã, para que possamos, Senhor Deus, receber mais uma vez a tua porção, mais uma vez o teu maná neste dia. Nos ajude e fale conosco em todos os momentos desta aula. Que tudo seja para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, Juvenis, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler a leitura bíblica em classe, mas no decorrer da revista eu vou estar citando os versículos de Gênesis capítulo 3. Lembrando de Gênesis capítulo 3, do desafio que eu passei para vocês. Desafio bíblico valendo prêmio. Vai ter prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Ou seja, você pode concorrer, todos vocês são capazes de fazer isso. Então, já prepara sua caneta, seu lápis, um papel para anotar, porque hoje vão ter alguns argumentos, algumas falas que vocês vão poder usar, inclusive no estudo de vocês. Vamos lá, então? No primeiro tópico, a gente vai falar sobre as consequências espirituais em relação a Deus. Quando a gente vai olhar na revista, né, você que já leu e estudou, você que é aluno aplicado, nota 10, se você não leu ainda, pode ler ainda. Nós vamos ver aqui que ela antecede as outras consequências, tanto relacionado ao nosso relacionamento com as pessoas, com o próximo, e tanto de forma geral. Por quê? Porque a gente primeiro tem que frisar as consequências espirituais, ou seja, o nosso relacionamento com Deus. Porque é a partir disso que essa quebra de relacionamento com Deus gerou todas as outras os outros desastres da humanidade. Então, a importância de nós frisarmos esse primeiro ponto. O quão sério é as consequências espirituais? Primeiro ponto desse tópico 1. Sentimento de culpa. Acompanhe comigo na sua revista, que diz assim, ó. Tão logo, Adão e Eva comeram do fruto proibido. A consciência, o sensor de Deus que existe que existe em todos os seres humanos, entrou em ação. Eles reconheceram imediatamente que algo mudou. E mudou para pior. Perderam a proteção e caíram. O pecado trouxe um forte sentimento de culpa e tristeza, certamente. Nossos primeiros pais já não podiam sorrir da mesma maneira. Eles eram agora escravos de uma natureza pecaminosa que os afastava de Deus. Motivados pela culpa, eles fizeram um patético avental de folha de figueira, registrado em Gênesis capítulo 3, verso 7. Pensando que com isso resolveriam em parte o problema. Lei do engano, né? Claro. O sentimento de culpa não se resolve com medidas paliativas. Antes de eu explicar o que seriam essas medidas paliativas, gostaria que vocês abrissem Gênesis capítulo 3. Vamos lá, você que possui o seu devocional, está na página 24. Você que não possui, Gênesis capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente vai usar a palavra de Deus hoje bastante. Vamos lá. E o que acontece? O que seriam medidas paliativas? Medidas paliativas seriam como se fossem medidas tomadas de forma para reduzir ou aliviar algum problema, algo negativo, mas que não altera ou que não modifica ou que não mexe com aquilo que é de fato a raiz do problema.
não mexe com a causa do problema. Só abafa, só alivia alguns sintomas. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa ela possui um problema de câncer. Ela não sabe que ela possui esse problema de câncer, mas ela tem alguns sintomas, porque todo tipo de câncer tem alguns sintomas que são específicos. Isso todos sabemos. Então, ela começa a sentir sintomas. Talvez uma dor de cabeça, talvez algum tipo de inchaço, ou algumas coisas que aparecem no corpo. Mas vamos dizer que, basicamente, ela sente uma dor de cabeça, um cansaço. E, de primeiro, nós tomamos, normalmente, a primeira ação é de tomar aquele remédio que nós chamamos de dipirona ou paracetamol, para aliviar a dor de cabeça, aliviar um pouquinho a dor ou uma febre. E aí, esse sintoma desaparece. Mas toda vez ele tem que sempre tomar esse remédio. E até se acostuma com isso. Porque o sintoma, logo no início dessa doença, é uma coisa leve. Então, o remédio alivia esse problema, esse sintoma. Então, até o momento está tudo tranquilo. Ok. Só que a gente tem que entender uma coisa. Que isso não resolveu o problema dele. Ele ainda continua com câncer, ele ainda continua doente. O remédio que ele está tomando só está abafando o real problema que ele tem. O que ele precisa? Ele precisa ir ao médico, alguém especializado, para examiná-lo minuciosamente, fazer vários exames, para ele descobrir e fazer o tratamento necessário. Isso não se parece muito com essa história? A história de Adão e Eva? Porque, como registra em Gênesis capítulo 3, depois que eles comem do fruto que Deus assim diz que não era para comer, eles resolvem, então, percebendo que eles estavam nus, resolvem fazer uma roupa para tapar a sua nudez com figueiras. E é claro que isso não iria tapar por completo o seu corpo. Mas eles resolvem tomar essa medida paliativa, essa medida que, de fato, vai abafar um pouquinho do real problema. Eles ficaram nus porque Deus queria mostrar para eles, na verdade, eles já estavam nus. Só que Deus, assim, abriu os olhos dele, o pecado abriu os olhos dele, e não era o problema eles estarem nus. O problema era a desobediência. E os olhos deles abertos, eles viram e tiveram vergonha de si. Não acharam que aquilo, de fato, que estava acontecendo. Então, para mostrar a seriedade do pecado, a seriedade da desobediência a Deus, Deus fez o seguinte: olha só como vocês estão. E eles automaticamente se sentiram culpados, sentiram vergonha. Como a gente, no decorrer da lição, vai ver, e quando a gente lê Gênesis capítulo 3, a gente vai entender isso. Eles se sentiram culpados, se sentiram tristes. E o sentimento de culpa, muitas vezes, as pessoas usam subterfúgios. E a gente pode usar isso. Eu sei que, de fato, eu tenho um problema, mas eu não vou contar para ninguém esse problema, porque eu sei do que eu preciso. Eu sei do que eu quero. Se eu sei do que eu preciso, se eu sei do meu problema, porque eu me conheço, né? Ninguém me conhece de verdade. Eu sei do que, de fato, eu preciso. Então, eu mesma vou me cuidar. Ok. Ninguém precisa saber. Tudo bem. Mas aí que está o problema. Esse é o espírito de Adão e de Eva. Este é o espírito da natureza caída, onde nós usamos diversas maneiras para ocultar ou para esconder o problema real que nós temos. Essa culpa é um fardo pesado, é uma falta de paz. E é isso que o mundo, que a natureza caída, a natureza pecaminosa, nos dá. É um sentimento de falta de paz, é um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza, um sentimento de peso. Não há leveza na vida quando estamos vivendo o contrário daquilo que Deus nos chamou para viver. Então, eles usam disso. Eles ficavam com esse sentimento, isso levou a eles um sentimento de culpa, e eles achavam que poderiam resolver a sua maneira. E eu quero te dizer nesta manhã que você não pode resolver os seus problemas emocionais e espirituais da sua maneira. Você não vai conseguir tirar o seu sentimento de tristeza ou de culpa do jeito que você acha que tem que fazer, do jeito que você pensa, do jeito que as pessoas, seus amigos, seus colegas falam para você. Mas existe um jeito certo de aliviar
todo sentimento contrário, todo sentimento que nos deixa para baixo, sentimento de culpa, de peso, de tristeza. Existe o lugar certo, que é no Senhor. Assim como aquele paciente, aquele homem que precisa de um tratamento contra o câncer, precisa ir alguém especializado, nós temos alguém especializado para curar a nossa doença de alma, a nossa culpa, a nossa tristeza. E nós encontramos em Deus, no nosso Criador. Somente Ele, o Deus Criador, pode aliviar, pode não apenas, meus amados, aliviar o problema, passar um remedinho que talvez vai tirar a dor de cabeça, vai tirar aquela dorzinha, mas depois passa um dia, a gente volta com a dor, volta com o peso, volta com aquele sentimento de culpa, de que eu não mereço ser perdoado, aquele sentimento vem. Deus não é aquele que vem para aliviar apenas. Ele é aquele que vem para curar. Ele vem aquele para extirpar o câncer do pecado das nossas vidas. Ele é o Deus Criador. E como criatura de Deus, somente Ele pode trazer a cura para as nossas doenças de alma, para o câncer que nós chamamos de pecado. Nós temos que entender que o coração do problema é um problema do coração. Por isso que temos que entender a raiz dos problemas. Nesse ponto 2, o tópico 1, vemos que do coração endurecido, que é uma das consequências espirituais em relação a Deus. Acompanhe comigo, diz o seguinte: de maneira indiferente, quando ouviram os passos do Senhor no jardim, Adão e Eva procuraram esconder-se. Certamente antes, quando eles ouviam que Deus estava chegando, prontamente se apresentavam para falar-lhe. Mas agora, o coração estava endurecido. O pecado faz isso. Ele tira a sensibilidade da presença de Deus. Olha como isso é sério. Como que a queda, como que essa quebra de relacionamento com Deus trouxe sérias consequências para a humanidade. Não só para a criação, mas para mim e para você. Porque depois que houve isso, depois que houve essa quebra de valores, houve essa infração da lei de Deus, em vez de eles se alegrarem com a presença de Deus, Deus está chegando mais uma vez. Como Deus, Ele todos os dias ia lá e tinha comunhão, relacionamento com Adão e com Eva. Mas nesta vez, eles sentiram vergonha, culpados. E não foram atentos à presença de Deus. Sentiram medo, como diz aqui no sentimento de medo no ponto 3, que o sentimento de medo é o próprio de uma vida que não é perfeita em amor, pois no amor não há medo, como diz em 1 João 4,18. Adão e Eva, portanto, por não serem perfeitos em amor, fugiram de Deus, que consequência terrível. Aliás, em nossos dias, essa característica humana é bastante presente. E é a verdade, pessoal. Este problema em que as pessoas têm tanto medo de se mostrarem quem elas são, sentem vergonha, sentem esse sentimento de culpa, de não se mostrar de fato quem são, é por conta da consequência do pecado. Só Deus mesmo sabe o que cada um de nós somos. Qual é a nossa capacidade sem Deus? Por que você acha que muitas coisas você não faz? Talvez seja por medo dos seus pais, medo do que as pessoas vão falar, um temor do que seus líderes vão dizer. O que será? Mas esses sentimentos já brotaram no seu coração. Já estão aí, martelando na sua mente. O inimigo tem usado isso, tem sondado você. Olha só, acompanhe comigo Gênesis capítulo 3. Vamos ler o versículo 1. Você já abriu a Bíblia? Se você não abriu, pelo amor de Deus, você está atento? Coloque um amém no chat aí, vai, coloca. Eu tô vendo. Já colocou amém, ou uma joinha, ou mãozinha orando, ou glória a Deus? Coloque no chat, quero ver se você está atento. Ok? Gênesis capítulo 3. Olha o que diz aí, versículo 1.
Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, prestem atenção. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Peraí, vocês observaram que há um errinho aí na palavra que Eva disse? Se você entendeu, coloque no chat aí, se há algo errado no que a Eva disse. Coloque aí. Se ela acrescentou, se ela tirou alguma palavra do que Deus disse, coloque no chat aí se você percebeu isso nesse texto. Coloque aí. Tem uma palavra específica. Colocou? Você entendeu? Eu vou dizer. Acabou o tempo de vocês. Bom, quando a serpente conversou com a Eva, ela fez a pergunta, né, de que verdade que Deus disse que não pode comer nem fruto das árvores do jardim? Assim, é óbvio que a serpente, é óbvio que o diabo sabia que da ordem de Deus, é óbvio que ele sabia. Ele sabia muito bem de qual era a ordem de Deus. Ele sabe muito bem quais são as ordens de Deus. Só que Eva, em vez de ela ignorar, porque ela já sabia muito bem dos propósitos dela, ela foi criada de maneira perfeita. Deus é perfeito e criou Adão e Eva de maneira perfeita. Tudo o que ele fez foi perfeito. O pecado que corrompeu e que estragou e que manchou a criação de Deus. Mas Deus continua sendo perfeito. Eva, em vez de não dar assunto, de não ligar, ela resolveu olhar, resolveu ouvir a serpente, resolveu ouvir a conversinha da serpente. E nisso, qual é a palavra que ela acrescenta quando a serpente fala com ela? Que Deus disse que não pode comer nenhum fruto das árvores do jardim. Ela fala, não é bem isso, não. A gente pode comer, mas a gente pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. A gente não pode nem tocar e nem comer, senão a gente vai morrer. Deus disse que não podia tocar? Deus não disse isso. Ela acrescentou uma palavra que Deus não disse. Deus disse que se eles comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, eles iriam morrer. Ele não disse que não podia tocar. Mas sabe por que Eva falou isso? Prestem atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Porque ela deu ouvido à serpente. Ela flertou com o mal. Nós recebemos diversos sinais. Não vai por esse caminho, não faz isso, não anda com essa pessoa, não assista isso. Mas aí a gente vai, não, eu quero quebrar minha cara. Não, eu quero seguir por isso. Eu vou. Por quê? Porque ninguém está vendo. Porque Deus não está aqui. Deus não está me vendo. Meus pais não estão me vendo. Então eu vou. Qual o problema? Por quê? E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente está inerte à presença de Deus. A gente não entende que a nossa vida é um culto a Deus. Por quê? Por causa da consequência do pecado, por causa da queda. A gente não tem essa sensibilidade da presença de Deus. Essa sensibilidade espiritual, porque os nossos olhos foram fechados para Deus e abertos para o pecado. Mas espera aí, a gente vai chegar lá. Vem cá comigo, olha só. Quando Eva faz isso, ela responde à serpente, porque ela não deveria nem responder, não deveria nem ligar para o que ela está falando. Nem ligar para o que o diabo está falando. Por quê? Porque ela tem que escutar uma pessoa, gente. É um que ela deve escutar, é um que ela deve responder. E ela não devia nada à serpente, ela deve a Deus. Deus é o seu criador. Ela não tem que responder à serpente, não. Responder o diabo. Não é ele que a gente deve, não. É a Deus. Deus disse uma coisa e era ele que a gente deve. Mas ela preferiu flertar com o mal. E eu quero dizer para você que você não deve flertar com o pecado. Como eu falei anteriormente. Você não deve receber o sinal do céu, que Deus envie uma seta, um refletor, um outdoor no meio da pista e diz assim, não faça isso. Ou que você tenha um sonho, não faça isso. Porque tem coisas que estão bem claras. E o que está bem claro? A palavra de Deus é bem clara para nós. A lei de Deus é bem clara para nós. A palavra que Deus deu a Adão e Eva era muito clara, era muito específica. Mas ela não se atentou para isso. Porque ela
preferiu dar ouvido ao mal. Qual o problema? Você só vai ouvir. Você só vai chegar um pouquinho aqui e vai ouvir. Você não vai cometer o que ele está fazendo, você só vai ouvir um pouquinho. Dá só um pouquinho de atenção. Deixa eu só dar um pouquinho de atenção. Qual o problema disso, né? Há um grande problema. Porque quando ela escolheu flertar com o mal ou dar um pouquinho de atenção para a serpente, foi ali que foi a sua queda, a sua destruição, a sua morte. E nisso, quando a gente flerta com o mal, pessoal, a gente acaba repercutindo e falando e fazendo aquilo que Deus não pediu para que façamos. A gente acaba repetindo um discurso que não é o discurso de Deus. A gente confunde e interpreta as palavras de Deus, os mandamentos de Deus de maneira totalmente contrária, de acordo com a nossa maneira. Esse é um ponto que eu queria chegar nessa primeira parte aqui desta lição. Por quê? Porque quando Eva ela dá atenção à serpente, ela dá essa conversinha, a serpente flerta com o mal, e é isso que o diabo quer que a gente faça. E é isso que ele faz e lança dados todos os dias para vocês. Muitas vezes passa despercebido, outras vezes dá uma pescadinha nisso. É uma isca do mal. Sabe? Porque ela diz isso, ó. No versículo em seguinte, a serpente fala, não, você não vai morrer. É certo que você não vai. Porque Deus não quer que você seja como ele. Mas está de brincadeira comigo, né? Deus não quer que você seja como ele, conhecedor do bem e do mal. Não. Aí tá lá, Eva vindo. Imagina só como que Eva estava. E quando ela ouviu isso, no versículo 6 diz, prestem atenção, juvenis. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Segundo, que era agradável aos olhos. E terceiro, desejável para dar entendimento. Então ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Era boa para se comer, parecia. Era agradável aos olhos, era bonito. Olha que aparência legal. Parece que isso é tão legal, tão divertido. Todo mundo está fazendo. E eu não vou fazer? Todo mundo está falando que é bom. Olha só, todo mundo está falando que é bom e que se eu provar disso, eu vou ser experiente. Eu vou ter o conhecimento disso. Eu vou ser experiente. Olha a conversa da serpente nos nossos dias. E vai me dizer que vocês não são tentados da mesma maneira que Eva também foi tentada. Desse mesmo jeitinho. Como eu falei com vocês. Da mesma maneira que a serpente usou, ela usa até hoje. Na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Então, a questão aqui é o seguinte. Não é porque aparentemente é bonito, parece que é bom para se provar, parece que é bom para ter, bom para fazer, parece que é agradável aos olhos. Nossa, que maneiro, que legal, que bonito, que divertido. Nossa, se eu ter isso, de fato, eu vou ter uma experiência. Não, eu preciso provar, eu preciso sentir isso, eu preciso. Todo mundo está fazendo, por que eu não posso? Aí o diabo usa na sua cabeça. Não cai nessa, não. Não cai nessa. Você não pode fazer isso por quê? É sério que você vai ficar preso a esses dogmas, a esses mandamentos? É sério que você vai ficar preso a esses ensinos? Ei, você tem que ser livre. Livre de todas essas amarras. Livre de tudo isso. E é isso que o diabo planta na cabeça de cada um de nós, de cada um de vocês, juvenis. Vai me dizer que isso não acontece? Deus sabe da luta de cada um. Deus sabe disso. E por que o diabo plantou isso? Porque Eva desejou isso, porque ela viu que era bonito, porque era uma satisfação em si mesma. E foi a mesma coisa que o diabo fez. Ele desejou ser como Deus. E era esse mesmo sentimento de pecado que ele queria repercutir na humanidade.
O desejo de ser como Deus, o desejo de ser o seu próprio Deus, de fazer tudo da minha maneira, do meu gosto, do que eu acho, e que aparentemente parece ser livre, parece ser bom. Mas como aconteceu com Eva, em semelhança ao que aconteceu com Eva, acontece com todos aqueles que vivem na prática do pecado, a morte aconteceu. Ei, bateu em nossa porta a consequência do pecado. Bateu na minha e na sua porta. Uma sentença bem grande, impagável. As consequências do nosso pecado, a sentença é a morte. Nós não podemos prever a morte, nós não podemos saber quando isso vai acontecer. Mas aqui, é claro que a consequência da morte física ocorreu, porque Deus nos criou para sermos eternos, por isso que existe uma semente da eternidade, por isso que nós temos medo de morrer, né? Por isso que ocorre esse medo de morte. Por isso que quando alguém que é muito... que nós conhecemos, ou talvez aqueles que nós nem conhecemos, nós ficamos sensíveis a isso, porque a morte é um sentimento ruim. De fato, é um sentimento ruim, porque nós não fomos criados para isso. Nós temos em nós, Deus plantou em nós a semente da eternidade. Fomos criados para isso. Mas, somente terão vida eterna aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu vou chegar lá. Aguenta aí, mas presta atenção e vem comigo aqui. Então, era isso que o diabo queria fazer. E é isso que ele quer fazer conosco. Com que nós temos uma vida autocentrada, egocentrada, não teocentrada. Como se Deus não fosse o centro dessas vidas. Só que o contrário disso, uma vez eu estava num curso, eu tinha 19 anos mais ou menos, e uma pessoa me disse isso, que eu precisava ser livre. Que tinha umas amarras que me prendiam. Ai, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Porque, é isso. E eu falava assim, eu disse assim para esse meu colega, eu sou escrava dos mandamentos, dos ensinos que eu ouvi, que eu creio? Não. Pelo contrário, eu sou livre, porque eu posso dizer não a essas coisas que o mundo prega que é bom. Eu posso dizer não ao pecado. Eu disse isso. Louco é aquele que diz que não acredita em Deus, porque esse meu colega ele era um ateísta, mas eu não deixava de transmitir a verdade com a minha vida. Tanto é que, sem eu mesma dizer, ele percebeu que eu era diferente, ele dizia. Porque o que eu estou falando para vocês, eu não quero que vocês tenham um conhecimento meramente intelectual, pessoal. Eu não passei esse desafio para que vocês tenham um conhecimento meramente intelectual, embora nós devemos aprender isso exaustivamente. Pois eu quero que a palavra de Deus transforme a mente e o coração de vocês. Pois o meu maior desejo é para que vocês amem a Deus acima de todas as coisas. Para que vocês entendam que o que os seus professores ensinam aqui é de fato o que eles acreditam e vivem. Eu não estou transmitindo para vocês, pessoal, o ensino que foi escrito há milhares de anos atrás. Eu não estou transmitindo para vocês algo que é antigo, que é passado. Não, eu estou transmitindo a verdade. E é a verdade que vai libertar vocês dos pecados. E essa verdade que vai transformar vocês. Então, mais uma vez, finalizando o tópico 1. Não flertem com o mal. Não flertem com o pecadinho. Sejam livres. E corram para o Senhor. Não deixe que o sentimento de culpa perturbem as mentes de vocês. Não deixem, mas livrem-se disso. No tópico 2, a gente vê as consequências psicológicas, morais, em relação ao próximo, que diz, primeiro, o sentimento de vergonha. Após os olhos de Adão e Eva se abrirem, a vergonha afastou-os mutuamente, um do outro. Era uma só carne, mas o pecado os separou-os emocionalmente. Eles não podiam olhar entre si. Achavam seus corpos instrumentos do mal, sujos e por isso se envergonhavam. Antes, seus corpos eram símbolos de uma união verdadeira. Marquem isso. Como altares para Deus. E agora, porém, seus corpos traziam vergonha. Eles, a partir dali, tinham o que esconder. Não refletiam mais a imagem do Criador. Por tal razão, quiseram cobrir-se. A vida de decepções entre os semelhantes estava apenas começando.
No 2 diz o seguinte: sentimento de egoísmo e indiferença. Quando Adão recebeu Eva das mãos de Deus, ele ficou tão feliz que fez até uma poesia, cantou uma música romântica. Em Gênesis 2, 23 a 24. Entretanto, depois da queda, a coisa ficou diferente. Logo o primeiro aperto, quando Deus perguntou sobre o pecado cometido, Adão respondeu: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então a culpa, é dela. Era isso que Adão estava querendo dizer para Deus. A resposta: Adão estava esquivando-se da sua responsabilidade. A rigor, ele estava culpando a sua esposa. Olha que egoísmo, gente. Quanta indiferença. Que coisa horrível, que coisa feia. O amor que sobreviveu depois da queda foi somente o amor próprio, o amor de Adão, por ele mesmo. Olha que coisa terrível que aconteceu. A queda prejudicou, primeiramente, vamos lá, vamos gravar aqui, vamos fazer aqui com as mãos, o nosso relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, o relacionamento espiritual, ele é o mais importante porque, consequentemente, se esse relacionamento foi prejudicado, foi quebrado, o relacionamento com as outras coisas serão também prejudicadas. Vocês entenderam? Antes era tudo perfeito. Depois da queda, o relacionamento com Deus foi quebrado. E se o relacionamento com Deus foi quebrado, foi desfeito, os outros relacionamentos foram distorcidos, foram feitos de maneira errada. Por isso que existe tanto adultério, existem assassinatos, homicídios, suicídios, existem problemas emocionais, depressão, existem problemas de ansiedade. As pessoas às vezes acham que o problema que as pessoas têm de ansiedade ou de depressão é um problema que é simplesmente o problema do século. De fato, é um problema do século. As pessoas estão cada vez mais estressadas, ansiosas e preocupadas com o que vai vestir, o que vai comer, como diz lá em Mateus, o que vai acontecer. Não ignorando o problema que é sério, a ansiedade é um problema sério, a depressão é um problema sério, mas isso só existe por conta do pecado. Se não fosse o pecado, não iria existir problemas emocionais, problemas psicossomáticos, gente. Esse problema só ocorre por conta do pecado. E a gente tem que entender isso, que antes de ser um problema emocional, é um problema espiritual. Que antes de a gente medir ou querer estudar o que a psicologia ensina, vamos para o que de fato é o real problema. Os sites, blogueiros, youtubers, qualquer um que seja que diz que é especializado ou estudado ou tem doutorado, o que for, diz que o problema da humanidade é a falta da educação, é a falta do conhecimento. Não! O problema da humanidade é o pecado. E as pessoas só fazem o que fazem por conta do pecado. Essas são as consequências da quebra da lei de Deus. Então a gente vê aqui que o pecado causou essa desarmonia na relação que deveria ser perfeita, que é o casamento. Olha só, Deus deu Eva para Adão. Eles eram um só. Ali eles tinham relações. Ali eles eram marido e mulher. Eram para ser um só, como Deus assim fez. Iriam ali gerar filhos para se relacionarem também com Deus, pois Deus, ele nos criou porque ele nos ama, porque ele queria se relacionar. Ele é um Deus que gosta de se relacionar com a sua criação. Só que o pecado gerou esse problema. Gerou essa desarmonia na relação que Deus criou para ser perfeita. Então, meus amados, se existe adultério, traições, se existem homens violentos que maltratam as suas esposas, não é porque existe uma cultura no mundo, de fato, ou do estupro, uma cultura, de fato, machista, vamos dizer assim. Não é por causa disso. Esse não é o problema em si. O problema geral, o problema principal é o pecado. É que por conta do pecado mesmo esse relacionamento que temos com as pessoas, com o próximo. Por isso que há tanto egoísmo. As pessoas não se preocupam com os outros, mas se preocupam mais com si mesmos, ou si mesmas. Então, uma relação que era para ser perfeita, uma coisa que a gente analisa também, nessa primeira parte, que fala do sentimento de vergonha, é que, às vezes, as pessoas elas não ensinam sobre o sexo na igreja. Tipo assim, meu Deus, ensinando sobre sexo, isso é um tabu, eu não posso ensinar sobre isso. Gente, o diabo distorceu isso. Sexo foi algo criado por Deus, é bom, é agradável.
é para ser desfrutado no casamento. Eu vou repetir. No casamento, quando duas pessoas, homem e mulher, se unem, ok? Esse é o casamento que Deus criou e criou o sexo para que o casal possa assim desfrutar. É bom e agradável a Deus. Só que o diabo não cria, ele tudo copia. Tudo que Deus fez, ele quer copiar e quer distorcer, para que nós, seres humanos, entendamos que é ruim, mas não. Então, hoje, isso é divulgado como se fosse ruim. E as pessoas têm medo de falar sobre isso. Têm vergonha de falar sobre isso. É claro que isso não deve ser uma pauta da nossa conversa, mas devemos entender uma coisa, que sexo foi criado por Deus para que o casal possa desfrutar. E eles foram criados para se relacionarem, para ter esse casamento, gerarem frutos, e eles sentiram vergonha um do outro. É como se eles não se conhecessem, como houve essa quebra, essa desarmonia. E Adão, que Deus deu a ordem a Adão, ele falou, Adão, vem cá, repercute isso. Vocês podem comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí, o bendito Adão, quando Deus vai indagar, vai perguntar para ele, que a gente vê também em Gênesis capítulo 3, que eles se esconderam, e Deus chamou, olha só o que diz o versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão, e diz, Deus primeiro chamou Adão, a responsabilidade maior é do homem, ok? É do homem, Deus deu a ordem primeiro para Adão, para o homem, é por isso que a consequência do pecado causou essa desigualdade, né, de gêneros, como nós vemos aqui, dentro do casamento. Adão e Eva eram perfeitamente iguais, da mesma essência e mesma natureza. Ocorre que depois da queda, o corpo da mulher sofreria uma série de mudanças. Prova disso é que no momento da luz, ela passaria a sentir fortes dores de igualdade e parceria. O desejo da mulher seria para o seu marido e ele a dominaria. Vamos lá. Quando Deus chama Adão, ele chama ele, onde você está? Onde você está? E Adão disse, eu ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus pergunta, mas quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, versículo 12, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Deus perguntou para Adão. E Adão, em vez de reconhecer o seu pecado, ele preferiu justificar. Ele preferiu falar assim, não, a culpa foi a mulher que tu me deste, é da mulher. Mas peraí, quem deu a mulher para ele foi Deus. Então é como se a culpa fosse de Deus. Senhor, essa mulher que tu me deste que me convenceu a comer. Que coisa é essa? Que isso? Olha o que Adão fez. Ele não mostrou de fato ser homem. Não mostrou de fato seguir a natureza que Deus criou para que ele seguisse. Ele preferiu transmitir aquilo que Deus não o ensinou ou não o convocou assim para ser. Deus disse que ele deveria cuidar do jardim, das plantas, dos animais, e ele deveria tudo. E a mulher seria a sua ajudadora. Ela iria ajudá-lo, ser uma administradora. Mas ele que estava na responsabilidade primariamente. E o casamento, pessoal, ele não é uma união de duas pessoas perfeitas. Ele não é uma união onde cada um vai buscar a sua própria felicidade. Sabe aquele negócio assim, o amor acabou. Na verdade, não. Na verdade, existe ainda o amor, só que eu amo, só que eu não sou feliz. Se eu não sou feliz, então eu acho que a gente não tem que ficar junto. Olha, ele não me compreende, ele não me entende, assim. E várias outras coisas. Hoje o mundo prega que a satisfação tem que ser para nós mesmos. Hoje o mundo prega que você tem que fazer tudo o que te faz feliz, tudo o que te faz bem, que não existem limites, que nada é proibido, que tudo pode, com quem você quiser, com quem você quer fazer. Então tudo pode. Hoje você faça o que te dá na telha, o que te faz feliz você faz. É isso que o mundo está pregando estampado em filmes, em séries.
Em novelas, na televisão, na mídia, em todo lugar, nas escolas, nas faculdades, na rua, em todo lugar. Faça o que te faz feliz. Faça o que você acha que é certo para você. Ei, hoje cada um tem a sua verdade. Logo, se cada um tem a sua verdade, então não existe verdade. Se uma pessoa diz para mim uma coisa, não, ela não está mentindo porque ela tem a verdade dela, eu tenho a minha. Ei, existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade de Deus. É a verdade que Deus, assim, estabeleceu. E é isso que a gente precisa compreender. A verdade que Deus estabeleceu em sua palavra. O que o mundo prega é totalmente o contrário. E o que o diabo quer colocar na sua cabeça, no seu coração e na sua mente é apenas uma frasezinha. Ele quer colocar uma sementinha. Mas é você que decide se vai dar legalidade a ele ou não. É você que vai decidir se vai deixar ele plantar essa semente no seu coração e na sua mente. Você tem esse poder de decisão. E aí, qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? A que fala com as coisas do pecado foi a Eva também sentir dores de parto. E talvez a mulher fale bem assim, ai, eu vou escapar do de parto, vou ser cesariana, então vou ter uma anestesia, não vou ter dor nenhuma. Mas pergunte para as mulheres que já ganharam o bebê e fizeram cesárea. O que é o pós? A recuperação. É terrível também, pode perguntar. A gente não escapa. A mulher vai sentir dor. Isso é a consequência do pecado. Porque o homem teve a sua consequência, fala que o trabalho antes era bom. Lembra de uma coisa, o trabalho foi criado antes da queda, o trabalho é bom. Então, se você quer viver uma vida deitada na cama, preguiçosa, acorda para a vida. No céu não vai entrar preguiçoso, não. No céu vai entrar pessoas que são prontas para servir. Porque Deus já disse, o trabalho veio antes da queda, pessoal. Deus deu trabalho para Adão antes da queda. Então, o trabalho se tornou pesaroso ou difícil, né? Fala que do suor do seu trabalho você vai ter o que comer, como diz aqui nas consequências. É porque o trabalho vai se tornar pesado, exaustivo. Não vai se tornar prazeroso. Para aqueles que não... eu vou falar disso depois no último ponto para a gente finalizar. Para aqueles que não têm Deus. Então, na relação, para finalizar a relação do homem e da mulher que prejudicou essa relação ao próximo, era para ser perfeita. Porque a Bíblia fala que o marido ele deve dar a vida pela sua esposa, como Cristo deu à igreja. Que a mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Essa é a relação perfeita que Deus criou. Essa relação é a harmonia. Pense você como mulher, como moça, como pessoa que um dia deseja se casar. Não será prazeroso, maravilhoso você servir, você honrar o seu marido, aquele homem que todos os dias deseja dar a vida por você, que quer dar o melhor para você, aquele homem que de fato, como Cristo fez, deseja entregar a sua vida para você. Se preciso for dar a própria vida, como é assim que Deus chamou para os maridos fazerem? Que maravilha vai ser. E você, rapaz, que um dia deseja se casar, que maravilha vai ser servir uma mulher assim, que te honra, que te ama, que cuida de você como a noiva. A igreja honra a Cristo, a igreja verdadeira. E é isso, é essa harmonia que Deus quer na relação do homem e da mulher, na relação do casamento. E como que vai ter essa harmonia? É quando a relação com Deus é restaurada. A relação com o Senhor é restaurada. No último ponto, fala consequências sociais em relação à vida, que foi a expulsão do lugar perfeito, que era o Jardim do Éden. E eu vou ler apenas o final desse último tópico. Diz assim: por causa da desobediência do primeiro casal, a morte teve legalidade para entrar no mundo.
A morte teve legalidade porque eles deram legalidade para aquilo que era mal. Por causa do pecado, a morte teve poder sobre a nossa vida. A morte física e a morte espiritual. Deus, quando Ele fez todas as coisas, Ele viu que tudo era muito bom. Só que a queda danificou todas as coisas. O homem danificou o seu padrão psicológico, o seu padrão moral. Danificou o seu relacionamento com Deus. Consequentemente, todas as áreas e faculdades do ser humano foram prejudicadas. Mas eu quero te dizer, neste dia, que há esperança para aqueles que ainda estão perdidos. Há esperança para você. Eu não sei, talvez, como que você está neste dia, mas se você está se escondendo de Deus, você acha que ninguém está vendo, você pode ocultar a sua vida pessoal, aquilo que você não quer dividir nem com o seu melhor amigo. Aonde os seus olhos vão, aonde o que você escuta, o que você fala, o que você transmite, ou com quem você está. Você não quer que ninguém saiba disso, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus, Ele vê como Ele viu Adão e Eva, tentando esconder a sua vergonha com folhas de figueira. Mas Deus, Ele não quer que você esconda-se, mas Ele quer que você apareça. Ele está te chamando para você sair dessa caverna. Ele veio atrás de você. Ele está atrás de você. Por isso que Deus, Ele preparou uma nova roupagem para Adão e Eva. Ele teve que sacrificar um cordeiro e fazer uma nova roupa. Uma roupa de fato que iria tapar toda a vergonha de Adão e Eva. Mas aquilo estava simbolizando algo glorioso, algo magnífico. Era uma promessa, da promessa de Deus, de que viria um cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Um cordeiro de Deus, um homem, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Aquele que poderia não apenas cobrir a nossa nudez, não apenas cobrir a nossa vergonha, não apenas passar uma massa corrida na mancha do pecado, mas era aquele que poderia extirpar o seu pecado com o seu próprio e precioso sangue. Eu estou falando de Cristo, aquele que veio salvar o que se havia perdido. Aquele que veio ao mundo morrer e ressuscitar por você. Aquele que veio para curar as suas feridas de alma. Aquele que veio para tirar os seus traumas, as cicatrizes do seu coração. O que as pessoas te fizeram ao longo da vida. Talvez você se sente culpado com alguma coisa que aconteceu com você. Talvez você sente um peso, um fardo, ou talvez vergonha dos seus próprios pecados. Você diz, não há jeito para mim, mas eu digo, há jeito para você. A graça de Deus está hoje sendo derramada sobre a sua vida. Receba, em nome de Jesus, a graça de Deus sobre você. Hoje. Não deixe para amanhã. Tome a decisão hoje. Não dê legalidade ao mal. Não dê legalidade à morte. Porque em Jesus, nós podemos dizer, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? Pois em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Pois em Cristo, todas as coisas se fizeram novas. E é isso que Deus quer fazer por você, neste dia. Eu quero orar com você. E se você ainda não se decidiu por Cristo, lembre-se de uma coisa. As consequências do pecado ainda se repercutirão sobre sua vida. A condenação do pecado ainda vai estar sobre você se você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Decida hoje. Ou se você quer se reconciliar com o Senhor, ou se você percebe que você está vivendo uma vida que não tem agradado a Ele, reconcilie-se hoje. Ele está te chamando para perto. Ore comigo. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra que é grandiosa e maravilhosa.
Eu te peço que o Senhor possa estar com o teu Santo Espírito levando um bálsamo de cura para cada coração que está assistindo esta aula. Que o sangue de Cristo seja derramado sobre a vida de cada um daqueles que estão ouvindo esta aula, a vida de cada juvenil, Senhor. Que o Senhor possa transformar cada um deles de dentro para fora, para que todos eles possam viver as promessas de Deus. Que eles não venham viver as consequências do mal e do pecado, mas que eles possam decidir hoje viver pelas promessas de Jesus Cristo. Viver para aquele que morreu por eles e ressuscitou por eles. Viver para aquele que deu a vida por eles. Que eles possam declarar neste dia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que eles possam declarar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em nome de Jesus, os abençoe e os guarde neste dia. Amém. Eu quero convidar você também, neste momento tão gracioso e de contrição, para que você possa ofertar, para que você mostre gratidão a Deus. Pois todos aqueles que possuem um coração grato e feliz pelo que Deus fez e faz, afinal, tudo o que nós temos foi o Senhor que nos deu. Eles são gratos e ofertam. Aí está aparecendo no vídeo os dados bancários, o Pix e o PicPay. Você pode estar ofertando da maneira que você pode, o quanto você puder, mas faça de coração e com muita alegria. Se você não pode ofertar pelos meios digitais, você traga no culto à noite. Venha nos visitar se você está aí assistindo pela primeira vez ou veio várias vezes. Venha nos visitar. O culto hoje é às 18 horas. Você vai ser grandemente abençoado. E enquanto vocês ofertam, eu vou colocar um louvor para vocês. E eu peço que vocês continuem aí, quebrantados, contritos, e meditem na letra desse sino. Por que a letra desse sino é pertinente? Porque esse homem que escreveu essa letra, na verdade, ele foi por uma experiência que ele teve com Deus. Ele era muito conhecido nos Estados Unidos, ele era ministro de louvor, ele era um líder muito importante de uma igreja bem grande, mas ele caiu no pecado, ele houve uma queda. Ele caiu no pecado muito sério, pecado de adultério. E o pastor daquela igreja colocou ele em disciplina por mais ou menos 1 ano e meio. Por 1 ano e meio ele ficou disciplina, não podia mais ministrar, pois foi muito, muito grave o que ele fez e a consequência que trouxe isso para as pessoas também, que também o ajudavam no ministério. Mas então, quando ele estava voltando, ele falou com o Senhor, ele conta esse testemunho: Senhor, eu quero voltar a ministrar, eu quero voltar a abençoar outras pessoas com o dom que o Senhor me deu. E nisso, ele vai orando e ele teve um sonho. E Deus já tinha falado com ele que estava chegando a hora que ele iria voltar a ser usado pelo Senhor. E Deus deu a ele uma canção nesse sonho. E eu gostaria que você pudesse meditar nessa canção, porque essa canção disse sobre a queda, mas sobre o quanto Deus quer curar as nossas feridas e o quanto Deus está esperando a nossa adoração. Pois nós fomos criados para Ele, por meio dEle e por causa dEle. Então medite neste louvor, cante, ore, fale com o Senhor neste momento e que Deus possa ministrar no seu coração, para que todos nós possamos voltar para a essência que Deus nos criou, para que todos nós possamos voltar e agir como criaturas de Deus, lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Que todos nós voltemos à essência da adoração. Fica na paz. Deus te abençoe. Amém. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração.
que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.